Fala galera, eu tô de volta e tô de volta para trazer as últimas informações do Fortaleza. Claro que não são aquelas informações que a gente gostaria de trazer, né? Mas fazer o quê? É sempre acreditar, apostar e esperar, criar expectativa de que dias melhores possam surgir para o nosso tricolor de aço. Mas vamos lá, vamos trazer o que virou notícia, o que é informação, ou te atualizar sobre qualquer caso ou feito correlacionado ao Fortaleza. Eu tenho esse compromisso com você sempre aos finais de tarde. Eu, Alex Alves, pinto nessa tela e trago tudo o que aconteceu com o nosso tricolor de aço. Mas claro, tenho que sempre pedir para você, para fortalecer, agregar valores ao nosso trabalho, ao nosso conteúdo. Primeiro, você já é inscrito no canal? Se já é, agradeço por demais. Se ainda não for, já aproveita esse momento que eu estou falando sobre o assunto e gera aqui a sua inscrição. Não esqueça, tá? Ativa sempre o sininho das notificações. Lembrar para você que a inscrição é gratuita. Você não paga um centavinho sequer. Então gera aqui a satisfação para o nosso trabalho, fazendo aqui a sua inscrição e deixando o sininho sempre ativado. Outra coisa que agrega muitos valores é você deixar o like. O like, a gente sempre fala, combustível que acelera e melhora cada vez mais o nosso conteúdo, tá? É muito importante que você lembre sempre de deixar o like. Por isso que nós sempre pedimos no início do vídeo, no meio do vídeo, no final do vídeo, para você deixar o like, porque ele, sim, eleva o nível desse conteúdo, tá? Então não esquece, gente. Lembra-se agora mesmo, faça isso agora. É gratuito, tá? Deixa o like que fortalece muito, beleza? Além disso, você também pode usar o recurso do Ripar, que também ajuda. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. E ó, não esqueça também de deixar o like, tá? Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Porque eu vou trazendo as informações e você vai deixando o like e a gente vamos junto, cada um agregando valores para o outro, beleza? Vamos lá, ontem eu estive na Arena Castelão, vi uma péssima apresentação, diga-se de passagem, do Fortaleza e quero comentar com você, falar também sobre a estreia do nosso goleiro, o Elton Leite, qual a impressão que ficamos sobre ela. E também foi, enfim, revelado as reais motivações de que ainda, o porquê que o Guzmán ainda não foi apresentado como jogador do tricolor de aço. Falo mais, tá? Mais uma joia da base está deixando o PC e deixando valores, números e cifras para o tricolor de aço. Você sabe quem está sendo vendido e quanto vai ser pago por ele? Conto também para você, além de dizer, ó, você sabe por que o Fortaleza vive um péssimo momento? São vários pontos, tá? Vou abordar mais um desses pontos aqui para você. Então, ó, vem comigo, chega junto, chega mais e não esqueça de deixar sempre o like para fortalecer. Tamo junto! Bora lá, gente! Ó, ontem o Fortaleza entrou em campo para fazer a primeira partida da oitava de final da Copa Libertadores de América. O Fortaleza precisava de um resultado bom, né? Ou de um ótimo resultado. Uma vitória simples já seria bom e uma vitória elástica seria um ótimo resultado. O nosso querido Renato Paiva colocou todos os jogadores que ele estava à disposição para tentar fazer esse trabalho, certo? Usou, na sua visão, naquele momento que ele tinha de melhor, e até que o Fortaleza começou o jogo até bem, né? Fazendo boas transições, tendo um bom domínio de campo, tendo um bom domínio de jogo e agredindo bastante o adversário, mas pecou muitas vezes pelo aquele momento final, que é o que a gente tem visto muito acontecer com o Fortaleza. O momento final das transições, o momento final da conclusão da jogada sempre está deixando a desejar. E aí o gol não saiu, o tempo foi passando, o segundo tempo foi piorando as coisas e o Fortaleza começou, e digo mais, tá, gente, que momento péssimo vive o tricolor de aço, tá? Não só na questão do jogo, mas também na questão de que tudo parece que contribui para o momento ficar ainda pior, né? Ontem, 2 jogadores saíram de campo sentindo problemas físicos. E aí, resta saber o grau de quais são esses problemas. Primeiro, o Lucas Prion, substituto, aliás, primeiro o zagueiro Kusevich, que foi substituído ainda no primeiro tempo, sentindo ali alguns desconfortos, né? E ali, logo no início do jogo, praticamente, foi substituído pelo Brites. E no intervalo de jogo foi substituído o nosso querido Lucas Prior, que sentiu a coxa, e aí a gente espera que não seja nada grave e torce para isso, mas saiu no decorrer do início do segundo tempo para a entrada do Kevin Andrade. Meu Deus do céu, que fase vive o Fortaleza. Mas é isso, infelizmente são coisas que acontecem no futebol. Mas resumo do jogo, resumo da ópera. Fortaleza fez uma péssima exibição, apesar de que estava começando a demonstrar alguma coisa. Péssima atuação, principalmente do setor de ataque, muito em baixa o Marinho, que para mim nem é para ser titular, nem é para estar no Fortaleza mais. Muito em baixa o nosso querido palhacinho do PC, né, que inclusive saiu meio que vaiado por alguns ontem de campo, o Davidson. E o que mais foi insinuante ali, mas muito sozinho, Breno Lopes. Resumo do ataque muito fraco, muito baixo. A produtividade lá embaixo precisando melhorar e melhorar muito, tá? Esperamos que esses reforços que cheguem criem logo entrosamento e possam contribuir, porque
realmente os que aqui estão deixando muito a desejar. Inclusive o Renato Paiva falou bastante sobre isso, falou sobre o Adam Barreiro, falou sobre o Herrera, e disse que existe questão de adaptação, aquelas coisas que a gente sempre fala e sabe que acontece, né? Mas a gente espera e cria a expectativa de que para o próximo jogo haja alguma evolução, porque a gente carece dessa evolução. Ontem ficou a desejar, ficou para a última partida, para o segundo jogo na Argentina. A gente pode ganhar, Alex? Cara, pode, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas era muito mais fácil se a gente tivesse vencido aqui para lá forçar o adversário e correr atrás de um resultado. Claro que o Vélez não tem nada construído, precisa correr atrás de uma vitória. Mas ele começa com 0 a 0. Muito melhor pra gente, começando com 1 a 0, 2 a 0 pra gente, e ele tem que correr atrás desse placar, né? Um gol pra eles é classificação, um gol pra gente também é, mas a questão que a gente não aproveitou, eles podem aproveitar. Espero eu que nós aproveitamos a ocasião de lá. E aí é esperar terça-feira que vem para saber o que vai acontecer com o Fortaleza na Libertadores de América, tá? E falar, assim, já englobando esse assunto, já falo também sobre a atuação do goleiro, nosso goleiro que estreou ontem, o Elton Leite. Digo para você que é um goleiro seguro, que demonstra muita segurança, que demonstra uma habilidade diferenciada, uma presença de campo diferente. Deixa uma primeira boa impressão, espero que essa crescente venha cada vez mais. E fiquei bem feliz com a atuação dele, apesar que foi pouco exigido, mas o pouco que foi exigido contribuiu de uma forma muito positiva e gostei muito da atuação do goleiro que chega aí para realmente lutar por titularidade. Quando voltar o João Ricardo, quando voltar os goleiros que estão machucados, creio que o Elton briga frente a frente com o João Ricardo ou com quem quer que venha lutar pela titularidade. Parabéns, Elton, você fez uma boa partida, esperamos que essa sequência seja ainda melhor, beleza? Mudando um pouco de assunto e falando de alguns assuntos do mercado da bola. Primeiro falo sobre Guzmán, e o nosso querido Renato Paiva esclareceu algumas dúvidas e questionamentos de torcedores e mídia. Falou que a questão do Guzmán é aquela coisa de que o jogador ainda não está hábil a jogar, a estar em campo. E por isso demora, e por isso há demora em anunciá-lo oficialmente. Eu não entendo por quê, tá? Isso é a justificativa dele, não é a justificativa que eu aceito, porque todos os jogadores do Fortaleza são sempre apresentados e oficializados. Esse Guzmán ainda nada, né? Mas essa foi a justificativa do Paiva, dizendo que o jogador estava de férias, ele está retornando, etc e tal. Uma coisa que gera zero convencimento, tá? Mas ele tem um argumento, a gente está trazendo aqui, mas o jogador é do Fortaleza. A versão e tudo que se fala o jogador é do Fortaleza, mas ainda não foi oficializado como atleta do clube, pelo menos não comunicado. Se foi oficializado já em contrato, não foi comunicado à mídia nem à imprensa sobre a sua oficialização via qualquer meio de transporte de mídia que o Fortaleza pudesse utilizar, tá? Essa é a atualização do Guzmán. Sobre zagueiros, nada mais se movimenta, nem se fala mais nos nomes que estavam sendo citados, né? O do Dória ou do Rodrigues, nem se fala também do nosso querido ex-jogador, que ainda o Fortaleza tem um pequeno percentual de direitos econômicos dele, que é o Alex Vinícius. E aí esfriou tudo. A notícia que ainda circula sobre zaga é novamente que foi oficializada a proposta da equipe do Olympiacos da Grécia para ter o Gustavo Mancha e ofertando aí 22 milhões pelo atleta. Se ele for, aí com o negócio pior ainda mais, viu? Se a gente já não tem zagueiro. Agora com o Ceviche machucado, ninguém sabe o teor. Se sair o Gustavo Mancha, a gente vai ficar com a conta do chá totalmente, tá? Só Britas e o Gaston Ávila, que inclusive cresceu muito, né, o Gaston Ávila. Ontem, as péssimas atuações foram demais, principalmente lateral direito e esquerdo, meio campo deixou um pouco a desejar e o setor de ataque. Como se diz, quando joga bem, ninguém joga bem, né? Quando joga, todo mundo joga. Então é isso, gente, ó. Para fechar essa questão de mercado da bola, falo que o Fortaleza está se desfazendo de mais uma joia do tricolor de aço. E deixa sempre aquela coisa, por que não aproveita-se os atletas da base, né? Pouco aproveitamento dos atletas da base. E outro que está deixando o tricolor de aço é o Landerson, jogador de lado de campo, joga pelo lado direito, também pelo lado esquerdo e faz até de 9, de falso 9, e está deixando o tricolor com destino a Portugal. O futebol português investindo bastante nas joias brasileiras. Landerson que está indo para o Moreirense de Portugal e fala-se que o time quer investir um valor até considerável pela joia, né? Um jogador que ganhou grandes destaques aí em várias campanhas do Fortaleza, da Copinha, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Nordeste, onde o Fortaleza está disputando agora. O Fortaleza que está eliminado no Sub-20 no Brasileiro, mas continua aí disputando Copa do Nordeste, que venceu ontem por 6 a 0.
e também está disputando o campeonato cearense, né? Atual campeão cearense, atual campeão de algumas competições, e o Wanderson cresceu junto com essa equipe e agora está sendo negociado, se fala um valor em algo em torno de 3,65 milhões de euros, né? Algo aproximadamente em torno de 12, um pouco mais de 12 milhões de reais, e a gente fica só com aquele pensar. Por que não se aproveita mais essa base com jogadores que estão sendo valorizados pelo mercado, mas que não estão sendo valorizados pelo Fortaleza, ou pelas comissões técnicas que aqui passam, né? Passou o Vojvoda, tivemos pouco aproveitamento da base, quase nada. Chegando o Renato Paiva, continuamos na mesma vibe. Pouco aproveitamento da base, quase nada. E enquanto isso, a gente vai negociando e criando atletas para o mundo do futebol. Espero pelo menos que esses valores que entram sejam realmente investidos em melhoras para o Fortaleza, tanto nos projetos de base como no time principal, que está precisando demais. Quem sabe o Wanderson não faria um grande ganho ao lado de campo tricolor, com o Marinho, que não produz, com o Herrera, que ainda não encaixou, com o Pikachu, que é a conta do chá, e a gente precisando demais de um ataque produtivo e se desfazendo das joias, né? O que é que você diz? O que é que você acha da venda do Wanderson, mais uma joia tricolor, a deixar o PC? Espero felicidade, desejo felicidade ao atleta e que lá ele consiga cada vez crescer e aparecer e dar orgulho à nossa nação tricolor por ter vestido o manto tricolor e ter sido cria da nossa base, né? Wanderson, que ainda o Fortaleza fica com um percentual de 30% do seu passe. Em uma venda futura, o Fortaleza pode negociá-lo ainda mais, né? No momento vai 70%, mas podendo ser negociado também o resto dos 30%. O que é que você diz? Comenta e deixa o like para fortalecer, tá? Para fechar o vídeo, eu falo com você sobre como as coisas contribuem de uma certa forma, tá? O Fortaleza hoje vive um péssimo momento dentro de campo, não só no Brasileiro, mas também como na Libertadores e nas outras competições que já foi eliminado. E isso retrata os números de várias e várias coisas que acontecem com o clube. Primeiro, nós somos a segunda pior defesa, já trouxe aqui, levamos 29 gols já essa temporada só no Brasileiro, sem contar nas outras competições. Segundo, reflete outro número, que agora eu trago para você, um número péssimo. Fortaleza já soma 11 expulsões, né? Ontem foi expulso mais um. Ontem foi expulso você, tu acha até que de forma bem severa por conta da arbitragem. Acho que o lance não era para tanto, foi uma dividida entre ele e o Machuca, né? Sempre o Machuca. E aí foi expulso o Rosseto, mas esse número já chega a 11. Fortaleza é hoje a equipe que disputa a Série A com mais expulsões. E isso a gente tem acompanhado, que é sistema de rebaixamento. Eu não quero admitir nesse momento que o Fortaleza possa ser rebaixado, mas o nível do que está acontecendo com o Fortaleza leva tudo a crer num provável rebaixamento. Espero eu, como há tempo, a gente já temos 20 partidas pelo Brasileiro para poder mudar essa história. Mas claro, isso precisa acontecer. Até o momento a gente não percebe que isso possa acontecer, nem cria essa expectativa. Você concorda comigo? Comenta aqui, ó. Mas eu espero, eu acredito lá no fundo que a gente possa mudar tudo isso. Capacidade temos, elenco temos, comissão técnica temos todos os atributos, só precisa encaixar o que está desencaixado. E aí sim, a gente vai poder, se não ver aquele Fortaleza de outrora, ver um Fortaleza numa versão melhor do que essa que se apresenta, e aí, quem sabe, sonhar com um futuro próximo bem melhor do que estamos sonhando hoje, né? Você concorda? Se concorda, comenta, deixa aqui o seu comentário, tá? É o que temos para hoje. Te agradeço por estar aqui com a gente. Peço que você sempre fortaleça o nosso trabalho deixando o like, se inscrevendo no canal.